Muito bem, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou ler aqui o comentário do Mário Persona, no último vídeo que nós tratamos sobre o movimento dos irmãos. Ele fez ali algumas considerações em um comentário. Eu vou ler esse comentário. Ele é basicamente o roteiro de nosso vídeo de hoje, tá certo? Vamos tratar então mais uma vez sobre o movimento dos irmãos. É um tema muito pedido, há muitas perguntas, né? Há muitas dúvidas, comentários que não fazem nenhum sentido quando nós vamos analisar a história. Eu peço que vocês então assistam esse vídeo até o final. E se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá, assiste o vídeo anterior tratando sobre o movimento dos irmãos. Também temos um documentário aí de mais de 1 hora tratando sobre a história do movimento dos irmãos. Então, basicamente, o nosso vídeo passado, ele tem um argumento principal, onde eu li um comentário de Mário Persona. Ele havia afirmado que os irmãos abertos, irmãos livres, casa de oração, é uma denominação, é mais um grupo que causou divisão. Então, os irmãos abertos são irmãos que causaram divisões, se transformaram em uma espécie de denominação, assim como outras denominações. Eu fiz uma boa análise sobre esse comentário e respondi esse comentário, tá certo? E também tem outros argumentos secundários. Assiste lá o vídeo. Bom, a partir desse vídeo, chegou ao conhecimento de Mário Persona, então ele fez este comentário neste vídeo. E é claro, eu vou responder então este comentário em algumas partes. Se você anda lendo livros de autores simpatizantes da divisão de 1848, irá obviamente chegar a essas conclusões distorcidas. A primeira divisão ocorrida entre os irmãos foi por uma heresia pregada por Newton e seus simpatizantes, que colocava em xeque a divina humanidade de Cristo. Quando o herege se levanta, a obrigação dos demais é se afastar dele, apartar-se do pecado e da má doutrina. Não é causar divisão, é permanecer na verdade. Sinto que você não consiga enxergar a ruína da igreja, tanto prevista nas segundas epístolas e nas 7 cartas de Apocalipse, quanto visível a qualquer um que avalie a cristandade hoje comparada a 2000 anos atrás. Decadência é a norma das coisas que Deus estabelece. Foi assim com Israel, foi assim com o testemunho da igreja. Aqui ele vai citar algumas referências bíblicas. Se ler Esdras 8, verá que os que voltaram do exílio em Babilônia para restabelecer o culto a Deus no lugar e da forma ordenada, pesaram as riquezas que levaram quando partiram de Babilônia e outra vez quando chegaram em Jerusalém, para ver que não tinham perdido nada pelo caminho. Se você pesar as verdades da sã doutrina deixada pelos apóstolos e pesá-las hoje, verá que muita coisa já foi descartada. Não conheço irmãos que tenham dito que a culpa da ruína tenha sido dos apóstolos. Deve ser algum autor mal selecionado em suas leituras. Não escrevo isso como reação a ter usado meu nome no título de seu vídeo. Até mesmo acho bom que eu tenha feito. Um jovem ateu que viu um vídeo de um ateu que fala muito mal de mim, decidiu pesquisar para ver quem era esse monstro. Encontrou meu canal e ouviu a palavra e se converteu a Cristo. Glória a Deus por isso. Bom, obviamente eu vou desconstruir agora o argumento aqui de Mário Persona. É interessante que ele vai dizer que um ateu, espectador aí de um canal de outro ateu, ele assiste um vídeo falando mal, denegrindo Mário Persona, ele vai conhecer quem é esse monstro, então ele converte a Cristo. Esse é um argumento, para mim, isso aqui é como se fosse uma falácia, né? Uma espécie de vitimismo, porque eu não falei mal de Mário Persona, pelo contrário, eu elogiei Mário Persona, e acontece a mesma coisa comigo. Você pode ir no Google, tá? Vai no Google, digita lá, clica aqui não, ou Rafael Leonessa, você vai encontrar vários artigos e vários canais também me refutando. Muitas pessoas hoje, amigos do canal, colaboradores do canal, antigamente eram pessoas sectárias, né? Pessoas que estavam em seitas, denegriam minha imagem também, falava mal de mim, e tinha até um testemunho no canal de uma moça neopentecostal do Verbo da Vida, que hoje é uma colaboradora aqui do canal. Então, vamos desconstruir aqui esse argumento, porque eu também passo por isso, eu passo pela mesma coisa, pessoas também falam de mim. Esse argumento aqui sobre a igreja em ruína, para que esse vídeo não fique muito grande, eu vou então jogar ele em outro vídeo, para que a gente possa tratar melhor essa questão. Então eu vou focar principalmente nessa primeira argumentação dele aqui, ó. Se você anda lendo livros de autores simpatizantes da divisão de 1848, irá obviamente chegar a essas conclusões distorcidas. Isso não é verdade. Eu não leio apenas autores simpatizantes da divisão, eu leio autores que nem mesmo fazem parte do referido movimento dos irmãos, tá certo?
Aí ele diz que a primeira divisão foi ocorrida entre os irmãos foi por uma heresia pregada por Newton e seus simpatizantes, que colocava em xeque a divina humanidade de Cristo. Mentira ou verdade? Verdade, a divisão aconteceu por causa de uma heresia do senhor Newton. Isso nós tratamos no documentário, isso nós falamos também em outros vídeos. Isso é verdade. Quando o herege se levanta, a obrigação dos demais é se afastar dele. É verdade? Claro que é verdade. Quando uma pessoa ela é herege demais, você não tem que ter comunhão com ele, você tem que retirar ele da comunhão. Apartar-se do pecado e da má doutrina não é causar divisão, é permanecer da verdade. Claro, isso também é verdade, mas a forma com que foi feita, aí é que está o erro. Darby não soube lidar com esse problema e começou a causar divisão em todos os templos, né, em as igrejas ali, tanto em Plymouth, tanto em Bristol e tantas outras igrejas da Europa. Ele não soube lidar com esse problema, ele começou a causar divisão. Eu quero falar um pouco então sobre isso nesse vídeo. Então concordamos que o herege ele não deve ficar na comunhão. Se ele permanecer na heresia, ele deve ser retirado da comunhão. Se após os anciões, os irmãos conversarem com ele, dar um tempo para ele pensar, ele perceber que ele está no erro, então volta ele para a comunhão. Ou melhor, nem precisa tirar ele da comunhão. Se ele entender que ele está no erro, ele pode ter comunhão normalmente com a igreja. Gente, isso é a coisa mais natural que existe, é a coisa mais normal que tem. Você imagina uma família, o cônjuge, um dos dois faz alguma coisa errada, que dá pra resolver o problema. Depois que ela faz alguma coisa errada, o outro cônjuge ele já vai pedir o divórcio, vai separar, vai rachar a família por causa disso? Não, só há um divórcio, foi uma coisa assim muito séria mesmo, né? E a Bíblia então vai dar esse respaldo. O que Darby fez foi mais ou menos isso, começou a confusão e começou a dividir tudo. Isso não está certo. Está gostando do tema? Está gostando das explicações? Então não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar aí a sequência de vídeos, tá certo? Inscreva no canal, curte esse vídeo aí e não esqueça também de deixar seu comentário, tá certo? Vamos continuar então os estudos. Hoje eu quero citar algumas referências e vou falar de Groves. Groves foi um dos fundadores ali do movimento dos irmãos. Vamos ler sobre isso em quase todos os livros tratando sobre o movimento dos irmãos, exceto Andrew Miller. Andrew Miller, inclusive aqui, ó, na capa, quando ele coloca os pioneiros ali do movimento dos irmãos, ele não coloca Groves. Você não vai ver Groves aqui na capa. Inclusive, quando ele vai falar sobre o surgimento do movimento dos irmãos, hein? Presta atenção. Quando ele vai falar sobre o surgimento do movimento dos irmãos, qual que é o primeiro nome que ele vai citar? John Nelson Darby. Isso mesmo. Ele vai citar John Nelson Darby. Então dá a impressão que Darby é o iniciador do movimento dos irmãos, mas não é. Tenho aqui comigo uma dissertação, né, uma espécie de dissertação de Francisco Genciano Jr. Francisco Genciano Jr., ele nunca foi do movimento dos irmãos. Ele escreve que é o seguinte: Anthony Norris Groves possui destaque como uma figura central no início e no desenvolvimento do movimento dos Irmãos Unidos para todos os autores consultados, exceto Miller. Entretanto, nem Darby foi o fundador do movimento, nem o bloco darbista pode representá-lo integralmente, tendo em vista a pluralidade da vida. O foco em John Nelson Darby redunda em eclipsar personagens importantes do movimento, tais como Anthony Norris Groves, George Miller e Robert Clive Champman, acerca de quem Charles Spurgeon afirmou ter sido o homem mais santo que ele já havia conhecido. Assim, o objetivo é desvelar algo sobre a história dos Irmãos Unidos, seus anseios de unidade e inclusão, seu fracasso em manter essa unidade e sua diversidade teológica, que podem cooperar para uma compreensão do cristianismo atual com seus avanços e retrocessos quanto ao tema da unidade. Entre os historiadores consultados, não há unanimidade em estabelecer lugares e datas para os inícios do movimento. Não que isso seja surpreendente quando se trata de tentar relatar com minúcias a história dos Irmãos Unidos. Por que eu li isso para você? Francisco Genciano Jr., quando vai tratar sobre o início do movimento dos irmãos, ele diz que não há unanimidade em quem começou o movimento. Parece que foi uma coisa assim espontânea, né? De forma natural. E Groves está como uma das figuras principais ali do movimento dos irmãos. Agora aqui estou com Heitor Pesanato, né? Os Irmãos. A capa do livro aí, você consegue comprar ele na internet. Ele vai dizer aqui, ó, Anthony Norris Groves afirma que é o simples princípio de união e amor a Jesus, e não o princípio de unidade de pensamento acerca de coisas menores,
a base da reunião para o partir do pão. Porque Anthony Norris Groves, ele é colocado como o personagem que desenvolveu, ensinou a forma como partir o pão. Anthony Norris Groves, ele ensinava que qualquer pessoa podia partir o pão. Ele é um dos pioneiros ali do movimento dos irmãos. Ele era aberto, aceitava qualquer um na comunhão, se fosse realmente cristão de fato. Inclusive, John Nelson Darby tomava comunhão com os irmãos, enquanto isso ele fazia parte ainda da igreja anglicana. É meio contraditório isso, porque depois o próprio livro de Andrew Miller, exclusivista, afirma que George Miller nunca deveria ter sido do movimento dos irmãos, sendo que, pelo que Groves ensinou, qualquer pessoa, sendo cristã, poderia tomar a comunhão e partir o pão na mesa do Senhor. Estou agora aqui com os escritos de Peter Embley. Ele é um historiador sobre o movimento dos irmãos. Esse livro aqui ele é em inglês e teria muitas coisas para eu falar desse livro aqui para vocês. Eu vou citar algumas coisas aqui. Ele diz, por exemplo, que o problema de Darby, ele acreditava na contaminação, isso mesmo. Ele acreditava que a pessoa em pecado, ele contaminava ali a mesa do Senhor. Coisa que Groves não ensinava, porque é uma coisa muito fácil de entender. Se você tomar a ceia do Senhor, partir o pão com pessoas, seres humanos, provavelmente vai ter pessoas ali com pecados ali gravíssimos, que ainda não foram confessados. E todos nós somos pecadores. Então todos nós, pelos nossos pecados, nós já contaminamos a mesa do Senhor. Mas por Darby, esses pecados contaminam a mesa do Senhor. É como que se Jesus nem recebesse ali aquela adoração, né? Ou aquele memorial por causa do pecado. Olha só, coisa estranha. Você toma a ceia, mas a ceia não faz efeito porque ela foi contaminada. Essa é a ideia de Darby. Foi Groves que sugeriu a Bellet algumas das ideias sobre comunhão cristã e ministério, que mais tarde se cristalizariam no movimento dos irmãos. Groves se abandonou logo à ideia de ordenação na igreja estabelecida e, apoiado por um legado, viajou para Bagdá em 1829. Então vemos aqui que Groves, então, ele foi a pessoa que tratou sobre essa questão da ceia do Senhor. E para Groves, qualquer pessoa poderia tomar a ceia. Qualquer pessoa santa, né, cristã, poderia tomar ali a ceia do Senhor. Então há uma discrepância nos escritos, né, nos livros dos irmãos exclusivistas e nos livros dos irmãos abertos. Olha só, quando nós tratamos sobre viagens missionárias e evangelismo, você vai ler muito mais sobre os irmãos abertos do que os irmãos exclusivistas. Os irmãos exclusivistas ficam parecendo mais com pescadores de aquário. Os irmãos exclusivistas eram muito proselitistas. Eles não evangelizavam pessoas para as pessoas se tornarem cristãs, crerem em Cristo, serem salvas. Eles evangelizavam as pessoas para as pessoas irem para a denominação deles. E muitas vezes eles tentavam re-evangelizar as pessoas do movimento dos irmãos para reintegrar eles aos irmãos verdadeiros, que são os exclusivistas. Mas quando nós vamos pegar as literaturas, os irmãos abertos iam em muitas missões para evangelizar e muitas vezes eles estavam junto com a Sociedade Bíblica Britânica, enviando livros e também com irmãos de outras denominações. Isso mesmo, os irmãos abertos, eles estavam juntos com irmãos de outras denominações para evangelizarem países pobres. E no caso também, como esse livro aqui, um livro muito legal, muito interessante, La Grande Conquista. Ele está em espanhol, não existe ele em português. Ele fala sobre a evangelização do povo da Bolívia, né? Ali só dava catolicismo, só dava católico ali. Então, quem que chegou ali e conseguiu evangelizar aquele povo? O movimento dos irmãos abertos, hermanos livres. E um fato interessante, na página 42, olha o que está escrito aqui, ó. Igreja Metodista. Tem uma seção aqui interessante que conta dos irmãos abertos junto com metodistas para evangelizarem ali os bolivianos, né? E lembrando que na época era tudo índio, era muito difícil convencer ali os índios cristãos de que a igreja católica não era a igreja de Jesus, mas existia uma igreja verdadeira, né, que era a igreja de Jesus. Um livro lindo, esse livro aqui é lindo mesmo. Passaram por muitas perseguições, muitas provações e tiveram o auxílio dos metodistas para conseguirem evangelizar ali aquelas pessoas.
Os darbistas nunca fariam isso. Os darbistas nunca se uniriam a outra denominação para poder evangelizar. Eles não fariam isso. Então nós vemos na história, pelo procedimento do movimento dos irmãos, que eles eram abertos. A intenção dos irmãos era evangelizar, partir o pão, entrar em comunhão a qualquer santo. A única regra é que, se fossem salvos, poderiam partir o pão. Se não fossem salvos, não tem como partir o pão, não tem como tomar a ceia do Senhor. Esses sim eram congregados ao nome do Senhor. Os exclusivistas não são congregados ao nome do Senhor. Eles falam que são, mas qualquer denominação é congregada ao nome do Senhor, pô. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Esse grupo aí, os congregados ao nome do Senhor, ou os reunidos em nome do Senhor, vai ter esse tipo de nomenclatura aí para todo lado, né, na internet. Então os congregados ao nome do Senhor ficam dizendo que são, repetindo que são congregados ao nome do Senhor, mas eles não praticam isso. Na verdade, eles se excluem de todos os santos. Você imagina Pedro, Paulo, Apolo se excluindo dos santos porque eles têm algum problema ali? O fato de Darby ter ali a sua briga com o Newton devia ter uma reparação, sim. Aquilo deveria ter sido resolvido, mas o problema é que Darby não soube lidar com aquela situação. Ele começou a causar divisão atrás de divisão, e isso acontece até hoje. Os congregados aí ao nome do Senhor, tá? Eu estou dizendo especificamente sobre o grupo darbista, tá certo? Porque existem outros grupos. Este grupo, até hoje, continua praticando o mesmo ato, separando e causando divisões uma atrás da outra. Agora, quem tem conhecimento bíblico e temor de Deus, sabe que se há um problema lá no grupo X, o grupo X tem que resolver aquele problema. Nós aqui não temos que ficar interferindo naquele problema. Isso não faz sentido nenhum. Se o meu grupo tiver que ficar resolvendo o problema de outros grupos, a gente não consegue nem louvar a Cristo, nem evangelizar, nem fazer nada. A gente tem que ficar tomando conta da vida das outras pessoas. Assim, Miller e Craig fez. Miller e Craig em Bristol não apoiavam os ensinos de Newton e procuraram manter-se afastados da contenda. Champman e os que estavam ligados a ele permaneceram solidários com Miller e Craig. Aconteceu, porém, que os irmãos da Assembleia da Rua Herberton, que apoiavam Newton, foram a Bristol, e a Assembleia de Bethesda permitiu que eles participassem do Partido do Pão. Darby soube, em maio de 1848, rompeu também com a Assembleia de Bethesda e todos ligados a ela, incluindo desta forma Craig, Miller e Champman. A partir de 1848 ficou concretizada a divisão do movimento dos irmãos na Grã-Bretanha. E esta divisão espalhou-se para os outros países, o grupo dos irmãos exclusivistas, Exclusive Brethren, composto dos que apoiavam Darby, e o grupo dos irmãos livres ou tolerantes, Open Brethren, constituído dos que tomaram a mesma atitude de tolerância, como Miller e Craig e Champman e Groves. Acontece que Darby viu o mal das divisões, mas nunca achou o meio de realizar esta união na prática. Desejava a igreja unida, mas estabelecia suas próprias condições para essa unidade, e a Assembleia, que não concordava com as suas ideias, era taxada de infiel. É claro, Darby percebia que tinha alguma coisa errada, você fica dividindo a igreja, mas ele não sabia como unir a igreja. E o interessante é que um dos autores diz que, por Darby nunca ter sido casado, isso gerou esses conflitos posteriores. Uma pessoa que não tem família, um pai de família, ser uma espécie de líder em uma igreja é muito difícil. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que o presbítero ele deve ser casado, deve ser marido de uma mulher, né, ter filhos. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico, não amante do dinheiro. Perceba que Darby era um jovem, ele não tinha muita tolerância, né? Ele não tinha experiência como um pai de família. É difícil ser pai de família, hein? Cuidar das crianças, cuidar da esposa, levar ali os mantimentos para casa. A pessoa tem que ser muito equilibrado. E assim é muito mais fácil para lidar com essas situações complexas. Agora Darby não, esse é o dividindo igreja, brigando com todo mundo. E mais, a gente vê que ele era um cara autoritário mesmo. Por volta de 1877, referindo-se a Newton, Darby disse: "Meu caro irmão Newton." Diante da surpresa de alguém, ele acrescentou: "O senhor Newton é o homem mais santo e piedoso que já conheci."
No auge da contenda, entretanto, referindo-se a Newton, usar expressões tais como aquele homem perigoso, o arqui-inimigo, o blasfemador temeroso, etc. Quem conhece a história sabe que Darby colocou Newton como um presbítero, como um ancião. E no começo esses anciões eram chamados de pastores, viu? Então os irmãos começaram com pastores, com anciões. Depois que Darby rompeu com Newton, começou a brigar com ele, xingar ele, chamar de herege, blasfemador e tudo mais. Então no começo, Newton era amável, era um homem maravilhoso. E depois das heresias, ele era o arqui-inimigo, era o filho de Satanás. Mais ou menos assim. E pelo que eu entendo, Darby ele era adepto da teologia da conveniência. Quando algo fugia de suas rédeas, né, ele era duro, ele era firme, ele era o papa do movimento dos irmãos. Quando ele não conseguia resolver o problema, então ele chamava aquela pessoa de herege e causava então essa confusão. Com a campanha que moveu contra Newton, Darby destruiu uma das igrejas mais florescentes do movimento dos irmãos, a de Plymouth, e levou ao ostracismo um de seus maiores ensinadores, Newton. Entretanto, Newton, apesar das acusações que continuaram a ser assacadas contra ele até a sua morte em 1899, durante quase meio século, jamais revidou as acusações. Newton nunca tratou qualquer dos seus acusadores com uma palavra que pudesse ser ofensiva a eles. Cometeu erros, mas retraiu-se conservando sempre uma conduta pessoal que não dava direito de ser acusado. Então, mesmo sendo ofendido, Newton nunca brigou com ninguém. Ele sempre foi um cara amável. Aliás, é muito importante dizer, hein? Newton retratou-se das heresias que ele cometeu, né? Que ele disse, que ele ensinou. Ele retratou-se, ele percebeu que fez coisa errada. Mas Darby nem deixou ele pensar muito, ele saiu dividindo e brigando com todo mundo. Ah, porque temos que ser santos e puros, né? Como se todo mundo ali do grupo de Darby fosse tão espiritualizados assim. Todos tinham pecados, viu? Mas a problemática parece que Darby ele perdeu um pouco do controle da igreja. Por ele perder o controle da igreja, ele teve que arrumar essa treta toda aí, toda essa confusão, essa briga e arrumou essa divisão. Peter Embley, ele diz uma coisa bem interessante a respeito disso. Após a condenação de Bethesda dos Folhetos e Newton, parece que Darby fez uma tentativa de reconciliação. Darby convocou Miller em seu recém-inaugurado orfanato em Bristol e disse que como Bethesda tinha agora julgado os folhetos, não havia mais qualquer razão para eles fossem separados. Miller respondeu que tinha um compromisso, e em qualquer caso, desde Darby tinha agido tão perversamente no assunto que não havia tempo para entrar imediatamente, em que Darby saiu e os dois líderes nunca mais se encontraram. Parece que Darby ele tentou essa reconciliação, mas dos modos dele. É uma coisa muito rápida e não dava tempo de conversar assim tão rápido essa questão. Era uma questão complexa que levaria tempo, mas Darby não queria perder tempo com isso não, ele queria resolver do jeito dele. Então quando as pessoas dizem que Darby tentou reconciliação, ó, freia aí e preste atenção. Darby queria reconciliação nos moldes de Darby, não nos moldes bíblicos, não em uma unidade. Darby queria unanimidade, mas de uma forma que era conveniente a Darby, não a unidade da igreja, assim como lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Nós temos que estar dispostos a compreender o nosso irmão. Se a gente ficar tentando levar tudo aquilo que nós cremos, nós nunca vamos convencer alguém a crer 100% em que nós cremos. Não tem jeito, mas Darby parecia que queria isso. A excomunhão de Cronin pelos exclusivos em 1881 fez um triste final para sua vida. A disciplina de Darby, portanto, finalmente rejeitou quase todos os fundadores originais. Groves, Congleton, Cronin, Newton, apenas Bellet e Wigram morreram ainda em comunhão com ele. Agora vamos assim rapidamente a umas curiosidades sobre Darby. Mais do que uma vez Darby escreveu, posteriormente, até mesmo com os ministros da igreja anglicana, temos partido o pão nas noites de segunda-feira após as reuniões para edificação cristã. Em 1834, após 8 anos após a primeira Assembleia dos Irmãos reunir-se, Groves escreveu a Darby uma longa carta, aconselhando-o a retornar aos princípios originais de reunião que recebia todos em Cristo. Ele preveniu que se Darby e os irmãos continuassem no caminho de julgar outros que diferiam deles, tornariam-se sectários, os mais tacanhos e fanáticos mandões. Ele esclareceu que
Este estilo de membresia favorecia pessoas que exercem julgamento rigoroso. É por causa da tensão que tais pessoas sempre provocam, os crentes mais gentis e mansos seriam arrancados entre os irmãos. O aviso de Groves passou despercebido por Darby e seus seguidores. Esta carta mencionada por Conard eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ela está em português, tá? Já está traduzida, vou deixar o link aqui e você vai ler essa carta. Parece que Groves percebeu que Darby era muito sectário. Darby era tanto sectário que ele percebeu que surgiriam seitas a partir de Darby. A carta é linda, você deve ler essa carta e você vai entender que os irmãos no início eram abertos sim. Eles não saíam dividindo aí igrejas por causa de problemas de pecado, não. Eles resolviam o problema de pecado, mas eles estavam unidos para evangelismo, partir o pão, para edificação espiritual. Eles não ficavam arrumando brigas aí como Darby fez, viu? Darby era de prosa envolvente, escreveram seus contemporâneos, porém seus escritos são de um estilo tortuoso e obscuro. Darby era um místico. Agia como tendo uma chamada direta de Deus, como alguém que está convencido de estar no caminho certo e considerava inimigos de Deus todos os que discordavam dele. Se um pregador ou assembleia fizesse qualquer coisa diferente do status quo, eles primeiramente eram acusados de tomar o caminho da independência. Se continuassem a fazer coisas de maneira desaprovada, seriam excomungados por cisma, por quebrarem a unidade da Assembleia de Deus. Assim, qualquer caminho novo para o trabalho cristão e o evangelismo eram reduzidos ao mais inferior denominador comum. Nenhum pregador ou assembleia podia pisar fora da linha. Cada um tinha uma porção de regulamentos para satisfazer. Essa severidade trouxe acusações de papismo, porquanto aqueles que recusaram os regulamentos compararam as atitudes e ações dos exclusivistas à natureza despótica dos papas católicos romanos. Eu acho que esse estudo já está muito comprido e eu vou tratar mais sobre Darby, sobre darbismo no decorrer dos vídeos. Então, vamos ler novamente o comentário de Mário Persona, uma das argumentações. Se você anda lendo livros de autores simpatizantes da divisão de 1848, irá obviamente chegar a essas conclusões distorcidas. Que conclusão distorcida? No vídeo, onde eu afirmo que Darby foi o causador das divisões. E nós vemos aqui que não são apenas os irmãos livres, né? Os irmãos abertos, que acusam Darby de toda essa problemática. São autores que não têm nada a ver com o movimento dos irmãos, são estudiosos aí, né, da história. Historiadores afirmam que Darby ele tinha um problema seríssimo de sectarismo, de ser um papa. Darby acreditava que existia uma unanimidade dentro da igreja, mas não existe unanimidade. Existe uma unidade em Cristo, onde nós temos que estar dispostos a entender o nosso companheiro, o nosso irmão, para a gente manter essa comunhão. E Darby não conseguia entender isso. Darby não era casado, ele era novo, ele era muito sectário, muito ansioso para que as coisas acontecessem da forma com que ele acreditava ser a verdade ali da Bíblia, né? A verdade bíblica. Então vemos aí na história, vemos aí nos registros, vários livros, várias referências de vários autores que Darby era uma pessoa muito difícil de lidar com os problemas aí das igrejas. Então, como eu afirmei, né, Darby cria na teologia da conveniência. Como a coisa começou a fugir do seu controle, ele começou então a mudar ali alguns conceitos. Então tira ali os presbíteros, os pastores, os anciões e coloca ali a igreja na ruína, né? Então agora não existe nada disso e todos aqueles que não creem como nós cremos estão contaminando a nossa mesa ali, onde nós adoramos ao Senhor. Infelizmente, Mário Persona não entende isso. Mário Persona fica fechado ali com as suas literaturas dos exclusivistas, Bruce Einstein, Andrew Miller. Aliás, eu tenho uma pergunta para fazer a Mário Persona, ele poderia responder isso. Se você é congregado ao nome do Senhor, e há muitos grupos congregados ao nome do Senhor, será que você tem comunhão com todos? Será que qualquer um de outros grupos congregados ao nome do Senhor, se eles forem aí na sua cidade, onde você reúne, você aceitaria aquela pessoa à sua mesa? Você aceitaria, por exemplo, o pessoal do depósito da literatura cristã, aquele pessoal da DLC, você aceitaria na mesa tomando ceia com a sua congregação? Você aceitaria? É uma pergunta interessante que eu gostaria que o Mário Persona respondesse aí, tanto em vídeo ou aqui mesmo no comentário desse vídeo. Você aceita qualquer congregado ao nome do Senhor
para tomar ceia junto com você? Porque no início do movimento dos irmãos, eles aceitavam sim. Se eu sair aqui da minha cidade e for tomar a ceia do Senhor com você, se eu for partir o pão com você, vocês vão me aceitar? É uma pergunta interessante para que Mário Persona possa responder, não é verdade? Bom, meus amados, então não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, faça seu comentário e nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!